porque é o dia que o Senhor fez, né? Parece frase decorada, mas não é bíblica essa frase, e temos que lembrar. Esse é mais um dia que o Senhor fez. Eu quero orar com você. Eu sinto que Deus criou uma atmosfera maravilhosa para preparar o nosso coração. Ele fala que Ele é o agricultor, e Ele sabe muito bem como preparar a terra do nosso coração. Ele sabe como é que está a terra do seu coração. Uns são mais duros, outros são mais moles, outro já está arado, outro nem de longe, nem água entra, mas Deus sabe como mexer no nosso coração. Você pode dizer amém? Mas eu quero te chamar para vir numa viagem comigo. Essa viagem começa com oração, porque às vezes a gente cai no automático. A gente vem mais para a igreja às vezes à noite por um social, para comer o pão de queijo, para terminar o dia legal. Já fui na praia, já almocei bacana, vou lá ver algumas pessoas que eu não vejo há algum tempo. E nós não podemos permitir isso. Temos que ser autovigilantes, né? Para que nós não caiamos na mesmice. Eu estou na escala esse mês, sou líder, estou na escala, eu vou. Então vamos orar, vamos pedir para que o Senhor conduza esse momento, nos conduza em um só Espírito. Quem está aqui sintonizado? Eu senti que nós nos conectamos aqui agora, estamos todos conectados em oração, em adoração, e isso é muito importante. Feche seus olhos, vamos orar. Peça para Deus com toda a sua fé, peça desesperadamente, para que Ele fale com você, para que você discirna a voz do Senhor, não a voz do pastor, a voz do Senhor, a voz do Altíssimo na sua vida. Pai, muito obrigado. Exaltado, adorado seja o nome do Senhor. Nós te amamos com todos os nossos defeitos, com tudo que nós somos, com tudo que nós achamos que temos, com tudo que nós podemos fazer, fazemos para glorificar o Senhor. Queremos hoje lembrar a tua grandeza, que o Senhor é soberano, Deus eterno, Pai da eternidade. O Senhor é o Pai da eternidade. Tem palavra que a gente não para processar, Deus. Nos ajuda a processar a grandeza da sua palavra. O Senhor está no alto e sublime trono, e tudo está debaixo do teu comando e do teu controle. Nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem o Senhor permitir, Deus. O Senhor é o Todo-Poderoso, e às vezes nós esquecemos disso, quando achamos que um problema é grande demais. Nós só achamos que está grande demais o problema, porque esquecemos a dimensão do Senhor, a tua grandeza, o teu poder, a tua autoridade, a tua soberania, e os impossíveis que o Senhor pode fazer, como nós ouvimos hoje, Senhor, testemunho impossível, porque o Wesley contou que é impossível. Só o Senhor pode fazer isso com o ser humano, ainda mais nos dias de hoje. A tua palavra diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. O coração do rei está nas mãos do Senhor. Não há homem que não mova quando o Senhor aperta o coração. E a tua vontade sempre prevalecerá. Nós pregamos isso de domingo em domingo, toda semana, e às vezes quando vem um problema, a gente tende a balançar. Ajuda-nos na nossa pouca fé, que nessa noite o Senhor, mais uma vez, manifeste a sua graça e a sua misericórdia na igreja, na minha vida, e que a tua palavra possa chegar até nós. Fala comigo, Pai. Eu peço ao Senhor também, com desespero, fala com a minha alma, fala com o meu espírito, e que ninguém saia como entrou, mas saia revelado da tua palavra. Perdoe nossos pecados, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, Senhor, porque esse é o princípio da oração eficaz, como o Senhor nos ensinou em Mateus. Nós te glorificamos e pedimos, Pai, que a tua palavra encontre morada no nosso coração, que ela venha produzir frutos, e que todos os frutos venham a ter só um propósito: glorificar o teu santo e poderoso nome, hoje e para sempre, no nome de Jesus, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor, glorifique a Deus, em nome de Jesus.
Queridos, muito bom estar aqui com vocês. Quero trazer aqui uma breve reflexão. Talvez eu não vou conseguir falar tudo, né? Eu tenho aqui 40 minutos para falar com vocês. Mas quero fazer aqui pontuar algumas coisas importantes. Eu estava aqui hoje de manhã, eu trouxe uma reflexão através do texto de Mateus 6, e eu senti que teve um flow ali, né? Teve um fluir. E eu falei, eu vou continuar esse raciocínio, porque foi muito gostoso. E eu quero que você fique bem atento, porque Deus aqui, Ele vai nos dar aqui padrões muito importantes, que pode ser a diferença para o nosso sucesso. Você já reparou que a pessoa bem sucedida em qualquer área, seja espiritual, seja material, seja empresarial, a única diferença da pessoa entre um e outro, o que tem sucesso, o que não tem, é só o detalhe. Você já reparou? Fala assim, ó, detalhe. Fala assim, uma coisinha pequenininha, ó, detalhe. O detalhe é o que diferencia o que vence com o que não está vencendo. O pastor do pastor, o empresário do empresário, o médico do médico. Você vai olhar, você vai observar, todos eles têm vontade, todos eles têm conhecimento, todos eles têm oportunidade, sim ou não? Isso aqui é básico, mas você vai olhar de perto, mas por que um vai e o outro não vai? Por que um rompe e o outro não rompe? Fala assim comigo, detalhe. Às vezes na palavra falta só um detalhe, um ajuste, e em Mateus 6, Deus trata esse detalhe. Ele fala sobre várias coisas que nós fazemos bem. Quem que sabe que faz bem alguma coisa, que é bom que você faz? Mas não da maneira certa às vezes. E Ele vai corrigindo ponto a ponto. Essas práticas são muitas, não vou conseguir abordar todas. Eu comecei a ler, desisti de apontar, porque era impossível eu pregar isso hoje. Eu apontei talvez as principais que eu li no texto, mas aqui dá para pregar uns 3 cultos, só essa reflexão, porque ele trata a questão comportamental, se colocando como referência, porque ele é o nosso modelo. Quem pode dizer amém? Se eu não sei o que fazer, eu tenho que no mínimo saber para onde olhar. Vou repetir essa frase. Se eu por vezes não sei o que fazer, eu tenho que no mínimo saber para onde olhar. Para onde que eu tenho que olhar, pastor Aisley? Para Jesus. Ele é o modelo da atitude, Ele é o modelo da ação, Ele é o modelo do avançar e do recuar, do falar e do calar. Ele é a referência. Então, se eu não sei o que fazer, pelo menos eu tenho que saber o quê? Fala assim, para onde olhar. É isso aí. Então, o tema da palavra é o certo da maneira certa. Fala para o teu irmão aí, faça o certo, mas faça da maneira certa. Isso é muito importante. Fala assim, detalhe. É o detalhe. Porque a igreja peca nisso. A igreja quando fala, não é a nossa não, é a igreja no mundo inteiro, todos os ministérios no mundo todo, de várias denominações, estão fazendo o certo. Estão com o evangelho certo, com a Bíblia certa, mas às vezes falta o quê? A maneira certa. Então, pesado isso, profundo. Eu quero refletir com você hoje, e eu quero aprender junto, né? Nós temos a tendência de valorizar muito o final do capítulo 6, que é o 6:33, você pode colocar aqui? Abre comigo aí, Mateus 6:33, porque é um versículo poderoso que te chama para o reino, te chama para priorizar o reino, te chama para organizar o quê? As prioridades. Mas esquecemos que há um contexto no capítulo 6, há uma razão pela qual iniciou o capítulo, não é? E perdemos ali alguns detalhes, alguma riqueza que nós não podemos perder, e é fundamental para que possamos avançar a milha extra, o passo excedente, o detalhe que falta para eu poder o quê? Explodir na área que Deus quer. Porque Deus quer que você chegue em lugares maravilhosos. Quem pode dizer amém? Usa o ministério. Deus quer usar pessoas lá fora às vezes que é no secular. Ele tem esse propósito de ser conhecido lá no meio dos empresários que não são cristãos, lá no meio das favelas. Ele quer fazer você brilhar aonde Ele quiser, porque Ele é soberano, e Ele pode isso. Quem pode dizer amém?
Ele pode querer fazer o que ele quer, da maneira que ele quiser. Nós temos que entender isso, né? E falar, mas buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que são todas essas coisas, gente? Está para trás, está no contexto. Ele dá muito exemplo. É um texto maravilhoso. Eu te convido, inclusive, se você mergulhar em Mateus 6 essa semana, leia com pressa não, deguste 3 versículos por dia. Leia, releia, busca, faz cruzamento. Quem topa aí? Faça isso, sabe? Você vai ter uma semana explosiva. Explosiva, só Mateus 6, né? Então, é importante fazer o certo da maneira certa. Fala comigo assim, honra e respeito. Fiz uma breve reflexão sobre isso hoje, porque honra e respeito movimenta princípios e recursos. Eu vou explicar. Eu gosto de colocar as frases assim, para a gente poder trabalhar em cima de didática, né? Fala assim, honra e respeito. Eu expliquei hoje de manhã, quando você não é capaz de honrar, tente pelo menos respeitar. Porque às vezes nós não entendemos ou não respeitamos a honra e a fé do outro. Por exemplo, quando eu sou um problema, porque não dizimo, eu quero dizer que está errado, e não respeito a fé de quem está vindo para cá com o altar grato, derramando, Deus, obrigado, eu te adoro, louvado seja o teu nome, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Isso é o quê? Honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias da tua casa. Então eu tenho que respeitar quem honra. Quem pode dizer amém? Então eu não peço que você faça o que o outro faz. Eu sei que você tem o seu tempo, mas no mínimo semeie respeito, porque um dia quando Deus tocar o seu coração, porque Ele vai tocar, aleluia, Ele vai tocar. Quando Ele tocar o seu coração, você semeia o respeito, porque você vai precisar do respeito de alguém lá fora um dia. Então honra e respeito movem o quê? Princípios e recursos. Faça comigo, princípios. Fala assim, recursos. Princípios falam de coisas o quê? Espirituais. Espirituais. Recursos falam de coisas naturais. Deus move céu e move o quê? Terra. Não está desconectado. Tudo nasce aonde? No mundo espiritual. Tudo nasce no altar. Tudo nasce num encontro com o invisível, tangível, invisível palpável, que é um encontro com Deus, um encontro com a palavra, um encontro da voz de Deus que vai como flecha no meu coração e me move para algum lugar. Nasceu no invisível para o quê? O visível. Então, princípios, honra e respeito geram princípios e geram recursos. O princípio é o de fé. Todo princípio nasce na fé. Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. É tão bacana isso, que hoje em dia você vê que a Bíblia ela já faz um match com a ciência. A ciência já está dizendo isso também. Não vou entrar aqui para não gastar o tempo, mas você pode pesquisar, se você é curioso em cruzar Bíblia com o natural. E gente, o cristianismo é a única religião no mundo que ela encontra com a ciência. Você não tem ideia de quantas comitivas, pessoas, cientistas ateus se reúnem, mentes brilhantes, não são mentes quaisquer não, mentes brilhantes se reúnem para tentar contradizer a Bíblia. Mas isso não é de hoje não, são anos, é mais de 100 anos acontecendo. E não consegue, pelo contrário, só vem a reforçar o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Que tudo que é visível hoje, nasceu no invisível. Quem pode ser bem mais forte?
Quem consegue ver aqui uma bênção que não tem ainda? Quem consegue ver um milagre que não recebeu? Quem consegue ver algo que Deus mostra que não está ainda na sua mão? Então ele já existe, em nome de Jesus. Eu queria um aplauso, eu queria uma celebração. Então já existe. Se você consegue ver isso, é porque o céu regou os seus olhos. O céu regou a sua alma. Então vai acontecer em nome de Jesus. Então, recurso espiritual produz o quê? Recurso natural. Tudo se move no espiritual. Porque eu me movo quando eu sinto. Eu me movo quando eu me inspiro. O movimento na terra nasce de um movimento espiritual. Mas como assim, pastor? Quando você é motivado por alguém, por um pastor, pela sua mãe, pelo seu pai, por um amigo, Deus está usando aquela pessoa, Ele agitou aquela pessoa, o espírito daquela pessoa para agitar o seu espírito. Então quando alguém tenta te motivar, te dar argumentos, é uma ação espiritual. Deus agitou o espírito dele para agitar o seu espírito. Quero ouvir um amém? Quando o pastor está pregando, Deus está agitando o meu espírito para agitar o quê? O seu espírito. Qual que é o recurso natural que Deus espera? Movimentação. Votos, renúncia, arrependimento, votos no altar, vim para cá e orar, sair daqui com outra atitude. Porque o espiritual movimentou o quê? O natural. Então esses são princípios básicos. Então, te falta algo no natural? Procure no espiritual. Vou repetir. Está te faltando algo no natural? Você olha algo à sua volta e não consegue enxergar? Não procure à sua volta. Procure na Bíblia. Procure no altar. Procure no espiritual o que te falta no natural. Vou dar mais uma chance. Se não está perto de você, aquilo que você busca tanto, não procura ao seu lado, procura lá no secreto com Deus. Eu vou entrar nisso daqui a pouquinho. Porque lá no secreto, lá no espiritual, está aquilo que não está hoje no seu natural. E vai acontecer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como eu falei no princípio, Jesus ele é um modelo. Se eu não sei o que fazer, eu tenho que pelo menos saber para onde olhar. Fala isso comigo. Se eu não sei o que fazer, pelo menos eu tenho que saber para onde olhar. Igreja, isso é uma lei, isso é um princípio. Princípio. Não sou contra a tatuar, não tenho nada no meu corpo, mas se tivesse que tatuar algo em mim, seria essa frase. Que é para não esquecer. Porque às vezes eu me vejo em situações que eu não tenho caminho mais. Acabou. Não tem saída. Travou a criatividade. Olha que eu sou muito criativo. Eu tenho uma mente que viaja. Mas tem hora que ela trava, que ela bloqueia. Se eu não souber para onde olhar, eu vou permanecer bloqueado. Então, querido, se você tiver essa lei no seu coração, nada vai te faltar. E você vai ter várias experiências naturais, porque você não está dependendo do natural, você desbloqueia tudo no espiritual, porque nós somos seres espirituais. Eu vou até adiantar aqui um versículo, que eu quero que você entenda isso. 1 Coríntios 2, 14 a 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Nós temos que escolher quem nós queremos ser. Você já decidiu o que você quer ser? É uma decisão, é uma escolha. Você quer ser um homem natural ou um homem espiritual? No português, quando eu falo homem, tá, gente? Quer dizer mulher também, tá? Não precisa de fazer essas linguagens que eles estão adaptando hoje em dia, não, né? Homem é mulher. Então, qual que é a escolha? Quem você decidiu fazer? Você decidiu ser natural ou espiritual? Carnal ou alguém que está se movendo debaixo do Espírito de Deus? Porque esse homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem o quê? Loucura. E eu não o julgo, porque eu estive do outro lado, e realmente parece loucura. Parece
uma loucura completa. São insanos. Eu gosto muito da frase de um ateu, por acaso, que se eu não me engano, acho que é Kant, esse filósofo que ele tem vários livros, e ele tem uma frase que, nossa, essa frase fala contra ele. Eu queria poder falar com ele. Ele falou: você se contradisse aqui, porque você falou que você é ateu, mas a sua frase fala contra você. Que é o seguinte: e foram dados por insanos aqueles que dançavam, por aqueles que não podiam ouvir a música. Então, imagina, eu vou explicar porque a frase parece um pouquinho embolada, né? Imagina o seguinte: você está vendo um monte de gente lá embaixo, a 10 quilômetros dançando, mas está tão longe, que você não consegue o quê? Ouvir a música que está tocando. Aí você vê só o movimento. Você fala: mas que bando de maluco, o povo se mexendo, porque você não está o quê? Ouvindo a música. E foram dados por insanos aqueles que dançavam, por aqueles que não ouviam a música. Se eu tivesse hoje diante de Kant e dizer: Kant, vem ouvir a música que eu estou ouvindo, que você vai entender a minha dança. Você vai perceber a minha fé. Você vai perceber por que eu me dou, como eu estou me doando por uma causa. Porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele não é capaz de ouvir a música do céu, a canção dos anjos, a harmonia da palavra de Deus não chega até os ouvidos dele. Ele não entende o movimento da igreja. E é mais fácil odiar do que amar. É mais fácil apontar do que abraçar. Nós somos apontados, somos expulsos de muitos ambientes, porque não estão se recusando, estão tapando os ouvidos para ouvir essa música celestial, que não para de cantar, que não para de falar e não vai parar. Se você parar, fala a Bíblia, não sou eu não, que Deus ele pode fazer pedras cantarem, pedras pregarem, mas o que Ele quer fazer da terra vai se cumprir, em nome de Jesus. Quem pode dar uma palavra ao Senhor? Eu não sei você, eu não quero ser trocado por uma pedra, prefiro eu assumir essa missão. Amém? Porque lhes parece loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem o quê? Tudo. Fala assim comigo: tudo. Gente, isso é muito forte, porque tudo é tudo. Tudo é um artigo indefinido. No português, tudo é um artigo indefinido, que é para falar que é todas as coisas. Então, é ousado Paulo escrever isso aqui, que o homem espiritual é capaz de discernir bem tudo. Uau! Meu Deus, que autoridade, que propriedade, que potencial tem a igreja. Olha só, fala para o teu irmão aí: olha o seu potencial. Agora pergunta a ele: você discerne tudo? Ele vai dizer que não, certeza. Vai falar assim: você tem potencial, vamos desenvolver. Eu sempre brinco que quando eu era mais novo, eu sempre tive uma qualidade, que é andar perto de pessoas mais velhas. Que geralmente quem tem baixa autoestima quer ficar perto de pessoas mais novas, porque ele é sempre o quê? O bam. Ele é o melhor, ele tem o melhor carro, ele tem mais dinheiro, ele sabe mais, ele é graduado. Se eu andar com gente de 15 anos, de 25, eu vou ser o top. Eu, desde a minha adolescência, eu só ando com gente para frente. E é difícil, porque você é um neném, você não sabe nada, você é bullying o tempo todo, você é o cabelo, você é zoado. É um ambiente austero. Agora já não tanto, porque depois de uma idade já há um respeito grande entre os homens principalmente, mas entre os 20, 25, o cara te olha de cima para baixo. Fala: menino. O bispo Henrique até hoje me chama de garoto. Você é um garoto, você quer discutir comigo? Eu nunca deixei de ser garoto para o bispo Henrique. Olha de cima. Acho que é fácil? Não é fácil, mas foi o melhor ambiente que eu me expus. Porque é o de aprendizado, é o de crescimento. Então você vê que não, aí eu estava dizendo, e nesse ambiente
vinha alguns elogios. Olha, o Wesley tem muito potencial. Cara, você tem muito potencial. E eu, é bom ou não é ouvir isso? É bom, eu estufava o peito. Falei, uau, fui reconhecido. 18 anos, você tem um potencial incrível. 20 anos, cara, você tem um potencial maravilhoso. 22, que potencial você tem. 25, que potencial. Aí já comecei a ficar triste. Falei, mas que raio de potencial que é esse que nunca aparece? Comecei a ficar chateado. 26, que potencial. Passou a ser ofensa. Está me xingando porque eu não estou externando o meu potencial. Eu não estou pondo para fora o que eles estão vendo que eu tenho. Eles sabem que eu posso e eu não consigo realizar. Só comecei a crescer quando eu comecei a interpretar esse elogio como um palavrão. Um murro na cara. Estão me entendendo? Porque o infantil, ele fala, uau, eu vivo de potencial, não tem nada. Só tem o potencial, não executa nada com o potencial que Deus deu para ele. Fala assim, misericórdia. Estamos diante, igreja, de um potencial que nós temos, segundo o texto bíblico. Mas o que é espiritual discerne bem o quê? Fala assim, tudo. Fala tudo. Então olha a distância que nós estamos de chegar na estatura de ser realmente espiritual. Mergulha na palavra de Deus. Mergulhe num ambiente maior que você. Num ambiente que te desafia. Tem ambiente que é mais desafiador do que a presença de Deus. Eu não sei você. Já tive experiências com Deus muito fortes, que eu me sentia muito pequenininho. Muito insignificante. Muito zero à esquerda. E era muito bom, porque eu estava na presença de quem me cativava, me nutria, me amava da maneira que eu era. Mas a equivalência, quando você está diante de Deus, a equivalência do seu tamanho com o tamanho de Deus é muito grande, é muito diferente. Então tem algo estranho quando você fala, eu sinto Deus presente, e ao mesmo tempo você não se sente o quê? Diminuído. Alguma coisa não bate, a matemática não fecha. Uma coisa é eu me sentir especial, outra é eu me sentir grande, perto do Altíssimo. Estão me entendendo? Então, nós temos que entender que nós temos esse potencial, porque quem é espiritual está só à distância de uma pergunta, está só à distância de uma relação com Deus. Então, Jesus é um modelo e Ele estabelece padrões. Eu preguei uma palavra há um tempo atrás, até mais do que uma vez, sobre ser imagem e semelhança de Deus. Acho que até preguei aqui à noite. Alguém lembra dessa palavra? Não, que bom, então eu posso falar. Quando escreve-se em hebraico, Deus fez o homem, a imagem e semelhança, Ele os fez. As palavras não são iguais, parece que é uma redundância, mas não é, ele escolhe duas palavras diferentes, que é tselen e é demult. Tselen quer dizer o quê? Uma projeção, uma sombra. Criei vocês a minha sombra. Você vai sombrear, você vai projetar os meus interesses. Você é a minha imagem. Tselen. E tem a demult, que é características que só ele possui. Olha que privilégio. Então, vamos refazer a frase? Deus criou o homem com as suas características para ser a sua projeção. Olha como é que muda o peso da frase. Assim Ele os criou. Então Ele colocou em nós características que nos permitem o quê? Seguir os passos de Jesus. Seguir o modelo de Jesus. A questão que eu te coloco hoje é, até que ponto você está sombreando, projetando no lugar que você foi plantado, o interesse de Deus naquele lugar? Qual a sombra que você leva? É a sombra do céu, a sombra do Altíssimo, ou a sombra da raiva, a sombra da sua emoção, do seu mau humor, da sua tristeza, da sua amargura?
Ele fala, não, eu pus em vocês características que só eu tenho. Não coloquei todas, porque vocês não são deuses. Mas coloquei algumas muito importantes, que vai permitir você projetar a minha sombra aonde você estiver. Aleluia, que maravilha. Eu posso ser a sombra do Altíssimo. Salmos, como é que é? Salmo 91. Aquele que habita a sombra do Onipotente descansará. Maravilhoso. Selem, sombra. Se eu tenho a sombra de Deus, eu posso sombrear quem está ao meu lado. Aqui pode dar um aleluia. Seja sombra. Pode aplaudir o Senhor. Seja sombra, seja refrigério, seja bênção aonde Deus plantar você, em nome de Jesus. Vamos então aqui a Mateus. Mateus 6. Nós temos vários pontos. O primeiro ponto que Cristo quer corrigir, que é algo bacana que nós fazemos, mas da forma errada, é o ato de doar, de dar. Ele fala, legal, muito bacana vocês darem, vocês fazerem o bem. Mas ele fala, o que a mão direita dá, que não saiba o quê? A mão esquerda. E começa a dar vários pontos, vários exemplos nesse sentido. Ele fala, eu não estou condenando a sua doação, o seu ministério solidário, o seu ministério de se condoer pelo próximo, legal, mas faça isso em secreto. Então você vê aqui que ele fala sobre um princípio espiritual e um natural, porque todas as vezes que ele corrige, ele fala, e receberás nessa vida, em secreto, a recompensa do Senhor. Olha só o que fala aqui o versículo. Vamos lá, abra comigo, Mateus 1-4. Vamos ler? Quem está sendo abençoado aí? Se passar um pouquinho, vocês me perdoam? Vai ser menos que o Marcelo, certeza. Mateus 6. Guardai-vos de fazer as vossas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis recompensa junto do vosso Pai que estás no céu. É porque tem recompensa. Nós não fazemos pela recompensa, fazemos porque Deus planta em nós um clamor, uma dor pelo próximo, e fazemos porque Deus nos moveu, e em secreto. Só que o maior, o melhor disso tudo, o mais incrível, é que ele fala, tem uma recompensa por trás disso. Deus quer recompensar você nesse sentido. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam a sua recompensa. Eu acho que se fosse escrever isso aqui hoje, e eu espero não ofender ninguém agora, ia escrever assim, quando você fizer isso, não faça só para colocar no Instagram, para que você tenha muitos likes e visualizações, porque senão essa vai ser a sua recompensa, e o que eu posso te dar você não vai receber. Seria assim escrito hoje, porque a motivação hoje são quantas views eu tive, quantos likes eu tive, ou quanto reconhecimento eu obtive, mediante a minha ação social. Porque infelizmente, nós vemos hoje pessoas sendo alimentadas por likes. Que mediocridade! Aonde nós vamos parar? Tem pessoas, pior, tem pessoas entrando em crise porque não teve um coraçãozinho. Gente, eu fico ouvindo os papos dos meninos, da minha filha, há uma linguagem de reação de emojis hoje em dia, que eu fico estupefato. Eles falam muito só com um gestinho, um pontinho, foi só um joinha, ele está dizendo isso, e me fala uma frase enorme, o que a pessoa disse com o joinha. É uma comunicação intensa, e entra em crise, depressão, ou fica muito feliz quando explode. Ele fala, beleza, o seu galardão é esse?
Já foi dado o seu galardão. É o que está aqui na Bíblia. Eu vou botar ali, que é para você ver que eu não estou inventando. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Que recompensa que é essa? É o reconhecimento, é o aplauso, é alguém falar, bom, o cara está fazendo, olha lá, o cara é bom. Deus diz, qual que você quer essa recompensa? Pode ficar, porque se você quer essa, você não vai ter a que eu posso te entregar. Mas se você se mover, não, você pode ter os likes que for, é proibido não, tá gente? Mas isso não pode te movimentar. Você ficou triste? Vou dar mais uma chance. Você pode ter os likes que você quiser, você pode ter milhões de seguidores, mas isso não pode movimentar você. A sua mensagem tem que movimentar os likes. Tem que seguir mesmo, tem que andar em cima. Mas porque você é fiel à mensagem, você é fiel ao que Deus te mandou falar lá para fora. Esse é o seu compromisso. Se vier ou não vier, like, não é com você. Eu costumo dizer que eu sei que foi bom uma palavra que eu dou no Instagram, quando eu posto e sai 3 seguidores. De verdade. Quando eu posto e entra muita gente, eu falo, o que eu preguei de errado? Eles gostaram muito da pregação, eu preguei alguma coisa errada. Porque o meu Jesus pregava e saía 3 seguidores. Teve uma vez que saiu 100 seguidores de uma vez só. Eu te mostro na Bíblia. E ele fala o seguinte, e vocês 12 likes, que são os 12 apóstolos, né? E vocês 12 joinha, vocês não vão embora? E a gente quer ir embora, Jesus. Mas para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Ele é o meu modelo. Eu fico triste quando eu posto um vídeo e não sai um seguidor. Então tem que, ou está entrando quem gosta de apanhar, quem gosta de ser contrito com a palavra de Deus. Estão entendendo? Ele fala, gente, muito bom, eu preciso que vocês deem, que vocês se movimentem, que vocês ajudem um pobre, mas vocês não podem fazer isso com motivação errada. Faça o certo da maneira certa, porque há uma recompensa. Fala assim, espiritual, natural. O espiritual é o quê? É eu me mover porque Deus falou comigo. O natural é eu ser recompensado da maneira que Deus entende que eu devo ser. Se você pular para Marcos, sei que eu não estou falando nenhuma heresia, Marcos 10, 29 e 30, ele fala sobre aqueles que renunciam, que abrem a mão de família, parente, pai, mãe, campos, né, em prol do Evangelho. Ele fala o seguinte, se você abre mão de campos por causa de mim e do Evangelho, receberá, ele quantifica, gente, Jesus, tá? Ele quantifica, receberá 100 vezes mais durante esta vida. Olha para cá, Deus quer te abençoar, mas Ele quer antes o quê? Te preparar. Se pergunte com honestidade, você está pronto para receber 100 vezes mais do que você está entregando? Se pergunte, seja honesto com você mesmo, porque Deus tem que preparar a gente para tamanho a bênção. Imagina, você discernir tudo, é um peso muito grande discernir tudo, dá uma tristeza na alma. Paulo disse isso, ou tentou expressar isso, o muito saber o quê? É o quê? É enfado da carne. Por quê? Porque ele era espiritual, ele discernia tudo, ou quase tudo. E quando você discerne a mídia, discerne o movimento, discerne a política, cara, é impossível você não ficar triste quase 24 horas por dia. Se não for Deus te animar, você fica na lona. Gente, eu passo tanta crise na minha vida, calado. Eu vejo o jornal, eu fico embrulhado. Não consigo nem me alegrar com o Natal mais. Aquela coisa consumista, uma coisa. Eu levo para o que é bom, que é uma chance de anunciar a Cristo, o meu Salvador, o Redentor. Mas há muita hipocrisia no nosso meio. Muita coisa que nós estamos perdidos e não estamos entendendo. Então, Paulo sabia o que estava dizendo. É difícil ver tudo isso. É difícil ver
os sorrisos engessados, o tapinha nas costas, para te rasteirar depois. É difícil ver quando te chamou o imperador para conversar, para projetar a ele mesmo. Foi o que houve com Constantino no ano 300. Se você conhece a história, você sabe. Constantino, ele era um tetrarca, ele não era um imperador. Ele tinha baixa popularidade. Quem promoveu ele foi a igreja. Porque em 300 anos, desde Atos, do ano 0 até 300, nós fomos crescendo, mesmo sendo perseguidos. Só foi ser legalizado ou parar de matar cristão quando Constantino disse: ninguém mexe. Eles podem agora abrir templo e ninguém toca nesse povo. Mas por que Constantino se aproximou? É porque ele converteu? Não, ele viu o quê? Poder. Ele deu tapinha nas costas dos patriarcas da igreja do terceiro século. E a decadência cristã começou aí, porque paramos de ser perseguidos. Eu preguei isso no Porto. Em vez de continuar levando a palavra, evangelizando, nós quisemos ter templos do tamanho de Apolo, do tamanho de Diana, de Éfeso, do tamanho de Afrodite, porque esse era o padrão de religião. Nós, ao invés de continuarmos com o padrão que nos mantivemos vivos até aquela data, começamos vamos agora ser melhores. Vai lá, gente, eu fui em Laodiceia agora. Alguém viu no meu Instagram? Vai lá ver. Fui em Laodiceia. Tem 6 enormes igrejas ruínas em Laodiceia. 6 enormes. Inclusive está lá aqui foi feito com o concílio de Niceia, onde a primeira carta doutrinária foi feita, está lá estampada. Igreja enorme, linda para aquela época. Por isso que disse Deus com João sobre Laodiceia: vocês têm linho puro, são ricos, mas são pobres, cegos e nus. E porque são mornos. Por que mornos? Porque quem está em Laodiceia e olha para frente, vê Hierápolis. Hierápolis são águas termais que vêm do vulcão. É lindo. Depois você põe Hierápolis, você vai ver uma paisagem assim paradisíaca. Branquinho, água azulzinha, maravilhoso. Nós fomos lá e descemos a pé. Da montanha está lá embaixo. Então ela sai quentinha em cima e chega lá embaixo morna. Então ele usa uma linguagem para dizer: você começou bem, mas lá embaixo nem para beber serve essa água, não cura mais nada. Então ele usa um exemplo local para comunicar uma mensagem forte para uma igreja, que ele fala: é minha essa igreja. Ele não rejeita a Laodiceia, ele fala: para a minha igreja de Laodiceia. Ele abraça com o quê? Uma exortação, porque ela era muito rica. Muito rica. Então temos que perceber isso. Temos que, até para dar, temos que saber dar, não é? Atos 20, 35. Em tudo vos dei o exemplo de que assim trabalhando é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do Senhor Jesus. Portanto, ele mesmo disse: coisa bem-aventurada é dar do que receber. Não apenas faça, mas faça da maneira certa. Quem pode dizer amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Eu vou ter que cortar a palavra para a gente encerrar aqui. Não dá para dar tudo, tá? Mas esse aqui é importante, nós vamos encerrar aqui. Em Mateus 6, ele fala sobre outro princípio espiritual, que move recursos naturais, que é o da intimidade. Vamos ler Mateus 6. Abra lá comigo. Vamos aqui, Mateus 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, orar é bom, gente? Não só é bom, é o pilar, é um dos principais pilares da igreja, da vida espiritual. Mas Jesus quer fazer um ajuste aqui, porque ele encontra pessoas, olha como é que nós somos complicados, que conseguem complicar o ato de orar, complicar
o ministério da oração. Porque a motivação até para orar está errada. Ele fala, orar é bom, eu preciso que vocês orem, mas eu vou te mostrar a maneira certa. E ele fala, mas tu quando orares, entra no teu quarto. Você pergunte, por que Jesus falou isso? Fala assim comigo, intimidade. Fala assim, princípio espiritual. Fala assim, intimidade. É um princípio que move tudo na terra. Porque Deus mede a sua intimidade com Ele, não a beleza, o seu vocabulário da sua oratória. Queria ouvir um amém. Porque nós fôssemos fazer uma enquete de intimidade com Deus, nós íamos assustar muitas vezes. Porque ser íntimo com Deus não é ir em cultos. Ser íntimo com Deus tem a ver com o nosso dia a dia. Eu posso ser impulsionado num culto, impulsionado num evento, num estudo, mas ser íntimo com alguém que eu me relaciono tem a ver com o quê? Fala assim, dia a dia. Dia a dia. Quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora a teu pai que está em o quê? Secreto. Saiba onde encontrar o pai. Ele está lá, Jesus está dizendo. Gente, Jesus ele fazia isso. E quando ele orou em público, ele até falou, Pai, quando ele estava lá com Lázaro, Senhor, eu oro em voz alta, para que todos saibam que o que eu estou fazendo vem do Senhor. Lázaro, sai. Ele explicou a oração dele, mas quando ele queria falar com Deus, ele ia para onde? Para um monte. E Deus se retirou, Jesus se retirou e foi orar. Foi se alimentar. Foi ter comunhão com o Pai. Está em secreto. O teu Pai que vem em secreto te recompensará. Mais uma vez a palavra recompensa está inserida no contexto de uma ação espiritual. Querido, qual que é a recompensa de quem ora? Você sabe? É a oração que ele fez. É simples, eu vou repetir, que parece complexo. Qual que é a recompensa de quem ora? É a oração que ele fez ser atendida. Por vezes o que você ora não chega porque você ora errado. Você não ora com o princípio de intimidade. Vou te falar uma coisa que eu falo com Deus às vezes. Fala, Deus, eles vão rir. Eu não preciso ser papagaio. O Senhor ouviu a primeira vez o que eu falei. O meu espírito continua esperando o que eu pedi para o Senhor. Tem a ver comigo, gente. Você não tem que ser igual a mim, não. Eu tenho umas coisas meio difíceis. Eu sou uma pessoa difícil. Eu sou difícil com Deus também. Eu confesso isso. Eu não sou fácil com Deus, não. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Ele não tem que ouvir eu falar 1000 vezes. Tem 2 orações que eu peço para Deus. Desde quando eu me converti. Uma oração. Oro várias coisas, mas 2 eu repito. Essa eu faço questão de repetir. Deus, por favor, me livra de mim mesmo. Não canso de orar, porque eu tenho medo de mim. Eu sei a porcaria que eu sou. Eu sei de onde eu vim. Eu sei que o dia que eu esquecer isso, eu estou perdido. Então eu não paro de orar. Deus, me livra de mim mesmo. Me livra de mim mesmo. Porque eu sei o Senhor, eu sei o teu Espírito, eu sei que eu não sou nada. Se eu separar, se eu extrair o que está em mim do Senhor, de mim sozinho, fica uma presença ignóbil, horrível, informe, tudo de ruim que você puder imaginar. Eu sei disso, eu me conheço. Nossa, o pastor é totalmente profano, que horror ele falar isso. Eu falei, cara, se você não sente isso ainda, é com você que eu me preocupo. Você brinca com a igreja, né? Que quando eu me converti, eu era perfeito. E fui ficando cada dia pior. Porque quanto mais eu me adentro no secreto, quanto mais eu sinto Deus, mais Ele me revela para mim.
E eu não gosto do que eu vejo. E não está melhorando, está piorando. Eu quero te falar isso. E eu estou glorificando mais ainda a Deus, porque está piorando, porque eu sei que eu posso ser mais humilhado, posso me humilhar mais, posso pedir mais, posso esperar mais, posso depender muito mais dEle, e a glória dEle cresce, a presença dEle aumenta, mais poder aparece, mais autoridade se manifesta, porque não tem como se chegar diante de um grandioso Deus e não ver o tamanho que você é. Então, com alegria eu falo, eu me converti perfeito e estou cada dia pior, e que eu possa piorar mais, porque eu melhoro é na presença do Altíssimo, é na dependência dEle no secreto. Só eu sei o que eu oro no secreto, no meu carro, no dia a dia, quando eu acordo, quando eu deito, no secreto, quando ninguém vê. Eu não faço quartinho para os meus filhos passar e me ver orando, não, porque é em secreto. Eles sabem que o pai ora, que a mãe ora, mas sabe que é em secreto. Eu ensino isso para eles, sem abrir a minha boca. Então, a recompensa da oração é o que você orou, é o que você pediu. Em Mateus 21:13, ele fala o seguinte: e disse-lhes, está escrito. Ele está invocando um texto de Isaías, tá? Ele faz menção do que Isaías escreveu: a minha casa será chamada casa de oração, vós porém a fazeis covil de salteadores. Ele está confrontando aqui os escribas, os fariseus. Mas agora nós vamos encerrar, não vou nem olhar para cá mais. Temos que cruzar aqui algumas informações, tá? Quando Isaías falou isso, ele refere o quê? A um texto que está no livro de quem? De quem? Isaías. Qual era o contexto de templo que Isaías conheceu? O templo que Salomão construiu. A minha casa será chamada o quê? Casa de oração. Só que qual é o contexto de templo de Jesus? Vamos para outra frase dele: eu destruirei esse templo e o reconstruirei em quê? 3 dias. Ele está mudando o conceito de quê? De templo. Aí ele fala: vós sois o quê? Templos de quê? Então, peraí. Se Deus mudou o conceito de templo, não é nem a igreja, nem o templo de Salomão, é aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus. Essa casa tem que ser a casa de oração de Deus. Quando te olharem sem te ver orar, vão saber que você é uma casa de oração, porque de você sai poder de Deus, sai amor, sai autoridade, sai perdão, saem palavras de esperança, saem frutos que condizem com os frutos do Espírito Santo na sua vida, em nome de Jesus. Entenda que nós temos que entender os contextos e cruzar as informações, senão nós vamos manipular a Bíblia como a gente quer. Cristo mudou um conceito de templo. Ele fala: você é de onde flui a comunicação com o Pai. A melhor adoração nasce na casa que eu criei dentro de você, que eu criei no seu coração, na sua vida, no ambiente de estar com Deus no seu dia a dia. Evangelho é sobre relacionamento. Então não apenas faça da maneira certa. Se você for estudar todo o avivamento que houve na história, te desafio a fazer isso, você vai descobrir que todos eles tinham coisas em comuns, e não era a teologia. Porque já teve avivamento de moravianos, teve avivamento de calvinistas estando liderando o movimento, metodistas. Várias linhas teológicas existiram nos avivamentos. Então você vê o quê? Que isso não é uma condição. Isso aí, Deus não criou isso aí. Isso aí é para inchar o ego de quem quer saber muito. Já falei isso várias vezes. Eu sou da teologia de Spurgeon, né? Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores.
quando o perguntaram qual é a sua teologia, para colocar ele na cilada, porque tinha os calvinistas, tinha os moravianos, tinha as linhas mais famosas. Ele disse: a minha teologia se resume em uma frase: Jesus morreu por mim. Acabou. Aí quando você vai analisar os avivamentos, você vê que um ponto que era crucial em todos eles era uma vontade imensa e intensa de relacionamento com Deus, uma sede de Deus, sede de Deus. Qual é o nível da tua sede? Qual é o nível da tua sede? Toda igreja, toda a salvação em massa nasce com um povo sedento pela palavra de Deus, sedento. Mas aqui estão aqui alguns princípios maravilhosos. Eu tinha mais 2 para falar, não vou falar mais. Quem sabe outro dia eu prego. Mas 2 que podem mudar a sua história. O princípio de saber como me manifestar com a motivação certa. E o da intimidade com o Senhor, com Deus. Eu aprendi na minha infância que não fazer bem uma coisa é trabalho de preguiçoso. E muitas vezes nós somos uma igreja preguiçosa. E a frase que sempre me acompanhou é: o preguiçoso, ele é o pior trabalhador que existe, porque ele trabalha 2 vezes. Já ouviu isso? Ele faz mal feito e tem que refazer o mal feito, porque fez mal feito a primeira vez. É o que mais trabalha. E a nível espiritual, às vezes é esse detalhe que nos falta. É o princípio da excelência. De não fazer o trabalho de preguiçoso. Está refazendo, refaz concerto, refaz o altar, refaz isso, refaz aquilo. Eu vou colar aqui o que o bispo Marcelo falou hoje de manhã. Abra lá comigo Mateus 7, 22 e 23. Fala assim comigo: intimidade é casamento, não é flerte. Quando você lê aqui esse texto, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? São pessoas que são o quê? Da igreja, que conhece a igreja, que prega a palavra, ao ponto de demônios se manifestarem perto delas. Então elas curaram, elas se envolveram, elas trabalharam, sim ou não? Olha o próximo versículo. E então lhes direi abertamente: nunca vos, fala assim comigo, conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A palavra grega conheci aqui, ela é a mesma palavra que você, por exemplo, encontra quando Deus fala que Adão conheceu Eva, ou seja, em relação íntima. Então você vê que Jesus, ele não respeita quem flerta com ele. O que é flertar? É ficar namorando de longe. É flertar com o que eu posso obter com essa relação. E hoje em dia, infelizmente, parece que é maior a igreja que flerta do que a que casa. Fala assim: misericórdia. E vai chegar esse dia que ele vai saber quem está flertando com ele e quem está casado com ele. E tem a ver com intimidade. E a resposta a gente sabe disso. Por quê? Porque como eu ajo na segunda-feira, é que eu me denuncio. Se eu sou o que flerta, ou se eu sou o que casou. Eu não sei o que Deus quer falar com você sobre isso hoje. A Bíblia, ela é aberta. Ela é uma espada de 2 gumes. Ela vai e faz a divisão de alma, de medula e de espírito. Ela cumpre o propósito que ela foi designada. Eu tenho certeza
que em algum lugar Deus te fez uma proposta hoje para fazer um ajuste? Quem sentiu aqui uma proposta do céu para fazer um ajuste? Fala amém aí. Glória a Deus. Então a parte mais importante do culto é agora. Não é a parte que eu escuto coisas maravilhosas, é a parte que eu decido fazer com aquilo que eu escutei. Deus quer te colocar em lugares maravilhosos. Ele quer que você veja o invisível no visível. Ele quer movimentar a sua vida e Ele vai tratando. Então vamos lá. Eu quero muito que você cresça, mas eu vou te dar aqui umas pancadinhas, uns ajustes. Primeiro, saiba como se relacionar com as pessoas. Se mova porque eu te movi, não porque você quer mover os outros. Segundo ponto, ore direito. Ore, fala comigo, se relaciona comigo. Se alguém ouvir, tudo bem, ouviu, mas você não foi orar para alguém ouvir. Pedir oração, você ora. Mas quando você quiser estar com o Pai, simplesmente esteja com o Pai. Fique em pé onde você está. Quero orar com você. Quero que você reflita nessa palavra. Deus ama. Ele exorta quem ama. Ele fala: eu quero te levantar. Não seja apenas alguém que flerta com as grandezas de Deus, mas que case com o próprio Deus. Que case. Queridos, nós precisamos de Deus. Uma vez eu fui falar com uma pessoa, ele era ateu, a esposa era cristã, e as pessoas me põem em algumas ciladas, porque elas acham que eu vou convencer ateu que Deus existe. Eu não faço milagre. Deus faz, eu não faço. Mas Deus me deu uma graça de saber conversar com essas pessoas. Tenho muito respeito e paciência com quem não crê em Deus, desde que o ateísmo não seja a religião dele. Que eu não falo com ateísta religioso. Um dia eu explico isso. Porque tem ateísta que a religião dele é o ateísmo. Ele se fechou, ele se bloqueou, ele não quer ouvir você. Mas o ateu honesto, cara, como eu admiro um ateu, eu admiro de verdade. Porque ele disse: olha, se eu for crer, eu tenho que ir por inteiro. Cara, se eu não entendi, eu não entendi. Pô, esse cara merece um aplauso, cara, e não o seu desprezo. Honesto. Ele quer entender, ele quer ouvir alguma coisa, ele quer processar alguma coisa, ele quer primeiro entender e depois se converter. Uau, super normal o processo. E esse cara era um desses, que até hoje eu gostei demais dessa conversa com ele. E ele conhecia, porque ele me fez uma pergunta difícil de responder, rasteira, que só Deus vai na hora me revelar a resposta. Aí ele perguntou assim para mim: tudo bem, você acha justo uma pessoa honesta, que ama a sua família, que paga os seus impostos, que não trai a sua esposa, que cuida bem dos seus filhos, que é uma referência na sociedade? Foi falando, cara, foi pintando uma pessoa assim. Eu falei: puxa vida, que cara que é esse? Aí ele me deu o golpe. Essa pessoa que é tudo isso, quando morrer, só porque ele não creu em Jesus, para você é justo ele ir para o inferno? Cara, que pergunta pesada. E Deus me disse assim: ele está falando dele mesmo. Aí eu perguntei: eu vou te responder, mas posso te fazer uma pergunta antes? Ele falou: pode. Aí eu repeti: essa pessoa que não trai a esposa, que é um exemplo na sociedade, que ama os seus filhos, que paga os seus impostos, que é uma referência, essa pessoa tem um pecado? Rapaz, quando eu falei isso, ele abaixou a cabeça. Tem um pecado.
então é justo ele ir para o inferno. É justo. Aí, cara, é bom falar com quem respeita argumento, quem respeita você conversar. Entenda isso. Nós precisamos de Deus, porque nós temos pelo menos um pecado. Tem muito mais, mas vamos pôr assim, que é para aliviar, que a gente chega aqui cheio de defesa, cheio de má. Você tem um pecado? Quem que tem um pecado? Põe a mão no alto. Não, eu quero só um. Quem tem um pecado? Põe só um. Cara, então se não for a cruz, se não for Jesus, o inferno é direitinho. Nós precisamos do amor de Deus, da graça de Jesus. Só Ele é o Redentor. O sangue dele é remissor. Ele cobre a imensidão de pecados. Assim diz a palavra de Deus. Todo aquele que crer e confessar que o Senhor Jesus é o soberano, o Senhor Salvador, será salvo. É uma promessa. É uma promessa. Então eu tenho que ter prazer de gastar tempo com esse meu Redentor. Que Deus é esse que você conhece, que você não fica doido para dar uma faladinha com Ele. Eu não entendo. O Deus que eu conheço, Ele é gostoso demais conversar com Ele. Ele me alivia o peito. E nem sempre são nos cultos, não. É no dia a dia. É na segunda, é na terça, é quando eu preciso. É na oração relâmpago. Ele me alivia o peito, Ele alivia a minha alma, Ele derrama o bálsamo sobre mim, Ele renova a minha esperança na humanidade. Quando eu vejo uma notícia e fico triste, Ele diz: calma, eu estou no alto e sublime trono, para de ser ansioso e com pouca fé, e eu descanso sobre essa revelação, porque é gostoso estar com um Deus soberano. Eu quero mover você para isso. E se você não era assim, se eu conseguir que uma pessoa passe a ser assim hoje, eu já estou feliz demais em glorificar a Deus para sempre. Porque o Evangelho tem a ver com essa sede de estar com Deus o tempo todo. Até Constantino foi essa motivação de levar Deus para casa em casa, e Deus ficava lá e ia para outra casa, e aquela explosão, aquela vontade, sem protocolo, sem liturgia. Ou você acha que tinha louvor? Não, louvor, não tinha. É na caverna, é na casa, é como Deus falava. Batizava no rio, que dava jeito. Era assim que ia. E o Espírito Santo conduzia aquele povo, dava palavras, os sinais e prodígios acompanhavam aqueles que criam. Eu não sei você, minha alma procura desesperadamente a igreja padrão Atos dos Apóstolos. Eu te convido a ser um intercessor comigo. Eu quero ver essa igreja nascer. Eu quero ver, não falo de Sara não, gente. É o ministério que eu faço parte. Mas nós não somos os únicos. Eu falei aqui outro dia, eu tenho um sonho meio maluco, meio doido, até desrespeitoso. Eu peço perdão ao ministério quando eu falo isso, que é desrespeitoso para quem para o ministério. Mas o meu sonho é uma igreja que a placa é para dentro, que lá fora não tem nada, está só assim, igreja. Todos os ministérios, do mundo todo, lá de fora, igreja. E quando eu saio da igreja, eu vejo a minha placa que fala: a minha missão lá para fora, a minha missão para a rua, o meu papel lá para fora. Porque por isso que tem várias igrejas, porque cada um tem um ministério, um campo de ação. Então o ministério não é para atrair quem está de fora para dentro, é para quem está de dentro ir para fora, agir o seu ministério. Jesus tem que estar lá fora para atrair quem está de fora para dentro. É possível que isso nunca vai acontecer. Nunca. Mas esse era o padrão da igreja de Atos dos Apóstolos. Sem placa. E já existia cada um as suas doutrinas. É só você ler o texto. Eu abomino os nicolaítas. Eu abomino a carta de Paulo para Colossenses, aqueles que queriam relativizar a ressurreição de Cristo.
Já existiam as divisões de ideias, já naquela época, mas não era um impeditivo para continuar crescendo a igreja. E os apóstolos iam doutrinando. Se você sonha isso comigo, eu quero te convidar a gastar um tempo com Deus agora, orando, clamando, fazendo, alimenta essa chama. Como assim, pastor, alimentar? Fala a Bíblia claramente: não deixais, olha para cá, escute isso, não deixais extinguir o Espírito de Deus. Porque Ele faz queimar, olha para cá, Ele faz queimar, mas manter aceso é a minha responsabilidade. Ele faz queimar, Ele sopra o Espírito, mas manter aceso é a minha responsabilidade. Talvez você entrou hoje aqui com uma pequena labareda, uma faísca. Quero que você agora feche os seus olhos, comece a soprar essa labareda, a soprar essa chama, a soprar essa manifestação. Porque se tem pouco, tem vida. Não importa o tamanho da fé, importa a fé. Isso que importa. Gera isso, gera no invisível, gera no invisível, gera no invisível. Ore, clame. Se você nunca entregou a sua vida para Jesus, nunca orou, ore com as suas palavras. Agora eu falo assim: Jesus, essa palavra hoje me pegou. Eu tenho que dar para mim e para o Senhor uma oportunidade. Eu sei que eu sou pecador, é claro, eu tenho pelo menos um pecado. Eu me entrego, eu confesso o Senhor como meu Senhor e meu Salvador. Faça essa oração como você quiser, mas faça. Dê um voto de confiança a Jesus, que morreu na cruz pelos seus pecados, pelos nossos pecados. Não seja